pouquinho de tempo, né, com esse problema, né? Coisas do ensino remoto. 8%. Mas está tudo certo? Você está preparada? Só não estou escutando bem você, porque acho que o áudio ele vai e bem e vem, mas vamos tentar, né? Não sei se você quer que eu comece já. Eu acho que a gente pode começar para você não se prejudicar em relação ao tempo, né? Porque a gente tem até as 4 para discutir, né, e conversarmos. A gente pode começar? A Lucia já está gravando. Tá, eu vou tentar postar aqui o documento. Enquanto isso, do então, jeito que você me... Tá bom, mas enquanto isso eu vou fazer então, a abertura formal do evento, porque ele está sendo gravado, tudo bem? Só me lembra para mim, por favor. Você vai apertar em apresentar Era agora. embaixo? É ao lado, aqui do lado de Sim. apresentar agora, tela inteira. Sim. Aí você clica, né, dá o OK, e aí você vai compartilhar a tela. Ok. Bom, então eu vou começar as apresentações, tudo bem? Antes de você compartilhar a tela conosco. Bom, gente, desculpa pelo barulho, mas home office, né, tem esses problemas. Queria dar boa tarde novamente a todos e a todas que estão participando. Agradecer imensamente ao Guilherme Vidal, que já é nosso colaborador de muito tempo e foi meu professor em Santiago de Compostela em 2015, então tive o prazer de ser aluna dele, foi assim que a gente se conheceu. E hoje ele, né, aceitou esse convite de promover essa aula aberta. Vou só comentar, né, como eu fiz no evento anterior, do que se trata esses eventos, né, para quem não é aluno regular da UERJ ou não acompanha o programa de estudos de galegos da UERJ, para entenderem, né, esse ciclo de eventos e palestras que estamos promovendo. Por conta da pandemia, a gente se sentiu muito limitado em relação a eventos externos, a colaborações externas, né, com o programa. Então, desde o Dia das Letras Galegas desse ano, a gente tem promovido eventos mensais, que acontecem sempre nos dias 17 de todo mês. A gente vai ter agora o nosso último em dezembro. Mas por conta da desmotivação dos alunos, por conta da pandemia, e das complicações que a gente tem vivido, né, no ensino remoto, a gente também está promovendo, nesse finalzinho do semestre, aulas abertas, para promover tanto a interação com nativos, né, já que vou me apresentar depois, vocês vão entender que eu sou a professora de galego atualmente na UERJ, mas sou brasileira. Então, é uma maneira com que os alunos tenham esse contato com os nativos e com outras pesquisas, com especialistas e com temas de interesse para a formação de nós, estudantes de galego. E aí, antes de apresentar o Guilherme, eu queria me apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou a Tayane Gaspar. Eu assumi nesse ano caótico da pandemia por conta da desistência do nosso leitor de galego. Então, assumi, né, uma espécie de leitora brasileira substituta. Então, eu tenho organizado os eventos, faço parte do PREG há 6 anos, fui bolsista, colaboradora. Hoje em dia estou atuando como professora das disciplinas de língua galega e de cultura galega e organizando esses eventos que são autorizados pela nossa coordenadora, a professora Cláudia Morim, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Então, o Guilherme Vidal concordou de fazer parte, né, dessa rede de colaboradores através das aulas abertas, com o intuito de que as aulas programadas para os meus alunos de galego sejam abertas também para alunos de outras universidades, até de outros países, como aconteceu no evento anterior. E aí eu vou apresentar o professor Guilherme para passar a palavra para ele, já que a gente teve esse probleminha com o tempo. O professor Guilherme é doutor em Linguística pela Universidade de Santiago de Compostela, foi leitor de galego na Universidade de Extremadura, de 2017 a 2020, fez o seu estágio de doutorado aqui no Brasil, na UFRJ, que atualmente é a minha casa, onde eu faço doutorado. Ele atualmente atua como docente no ensino fundamental da Galícia,
E para quem já é antigo no programa, que nem eu, também teve o prazer, né, de participar, né, de uma palestra dele em 2018, quando ele fez essa estadia aqui no Brasil. E aí, para a gente não demorar e o Guilherme poder aproveitar esse encontro também, tanto quanto a gente, eu passo a palavra para ele. Tá. Muito obrigado. No primeiro lugar, eu peço desculpas pela demora. Em segundo lugar, eu vou pedir desculpas porque sei que minha língua é muito precária. E, em terceiro lugar, vou pedir também para a Tayane que me possa não, se o pessoal aí não está me escutando ou se vocês não podem assistir a esse PDF que eu tenho na tela. Pode ser, Tayane? A gente consegue ver sim e te ouvir bem. A conexão está um pouco ruim, mas dá para acompanhar. Ok. Vocês estão vendo o documento que eu postei? Sim, estamos. Estão vendo um mapa, né? Agora você tirou do mapa, mas estávamos vendo sim. Tá. Então, acho eu não fiquei tocando em nada aqui, então acho que vocês agora têm que estar vendo, né? Então, nesse tema aqui dos dialetos, é, eu vou começar sem dar muito detalhe da questão da Galícia, da língua, porque acho que esse assunto é um assunto que está mais que explicado por vocês aí, tá? Então, vou entrar um pouco de jeito mais direto na matéria. E o primeiro que pode ser falado, acho, com respeito aos dialetos na Galícia, do galego, é, apontar para a área, né? Para a área que tem a Galícia, para a área que tem a língua portuguesa, tá? Desculpa, a língua galega no território. Então, a língua galega é falada em toda a Galícia e também uma pequena parte oriental, que já faz, que não é oficialmente a Galícia, tá? Que é Astúrias ou Leão ou Castilha, tá? Então, acho que por volta de 35 mil quilômetros quadrados é a área na que o galego é falado, né? Para vocês fazerem uma ideia, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, então fazem por volta de 242 Galícias, tá? Esse dado é possível que vocês fiquem surpresos, né? Porque se vocês estão vendo o mapa, aí podem ver quantos dialetos tem na Galícia nessa pequena área. Então, aí nesse cor roxo, tem o bloco ocidental, que tem umas peculiaridades linguísticas, né? Depois tem, nesse cor marrom, outros traços, né? E no Oriente, que faz parte
da parte mais oriental da Galícia e do galego de Astúrias, Leão e Castilha, aí tem outras peculiaridades, tá? E se vocês olham bem, inclusive dentro desses espaços, desses blocos, que chamam hoje de blocos, tem diferenças lá dentro delas, tá? Então, o primeiro que pode ser falado também é que os dialetos galegos, eles têm uma continuidade dentro, com respeito ao Oriente e também com respeito ao Sul. Quer se dizer, tem diferenças com Astúrias, Leão e Samora, que é o que vocês podem ver aí, e diferenças para o Sul com Portugal. Mas as diferenças são progressivas. Então, não termina a Galícia aqui e lá do outro lado já se fala outra coisa, entenderam? E não se termina a Galícia pelo sul e já começa o português, né? Os traços dialetais são, como é que chamam em português? Paulatinos, né? Progressivos, tá? Então, com a língua de Oriente, que é, nesse caso, o astur-leonês, que é uma língua em risco de desaparição pelo castelhano, olhem aí como as linhas dos dialetos são progressivos, né? Olhem aí como para o ocidente dessa primeira linha azul, mais clara, não tem consoante intervocálica. Então, doer na Galícia e doler tanto no astur-leonês quanto no castelhano, né? Mas é interessante olhar os outros itens, né? Aí tem também a palatalização de L inicial, que na Galícia não tem isso. Inclusive, na parte mais ocidental de Astúrias e Leão e Samora, também não tem, então, leite. Mas, já na língua astur-leonesa, para a direita dessa linha, a pronúncia é jeit, tá? A linha vermelha, o sufixo eiro, né? Que vocês aí no Brasil acho que monotongam e pronunciam já eiro, né? E na Galícia esse ditongo é pronunciado, caldeiro. Podem assistir aí como é que esse sufixo chega até na metade de Astúrias e de Leão. Portanto, aí o castelhano e o astur-leonês não tem ainda a força suficiente, vamos falar assim, né, para tirar esse traço galego, tá? E mais ainda o F inicial do latim, que esse F inicial é quase também característica do astur-leonês, até quase oriente. Então, fava ou farinha chega muito mais além da Galícia. Só depois que passa a ser aba ou harina em castelhano, né? Tem aí a linha verde também, que fala do N entre vogais, e do ditongo IE, que é próprio do castelhano, também do leonês, né? Então, para a esquerda dessa linha,
inclusive em áreas de Astúrias e de Leão, o pessoal ainda fala lua e não luna, né? E ainda fala terra e não tierra, tá? Se a gente vai para o sul, com Portugal, também tem outras coisas interessantes. Olha aí, eu marquei aí 2 linhas, dá para ver, acho que dá para ver aí a divisória entre a Galícia e Portugal. Se vocês não verem, por favor, me podem parar, tá? E aí eu marquei 2 linhas, uma em verde e outra em azul. Para o norte da linha verde, aí não tem diferença entre B e V. E para o norte da linha azul, tudo isso território de Portugal, tá? Já não da Galícia, mas compartilhando traços com o galego. E para o norte da linha azul, não tem esse fonema chá, mas tem já, chá, né? Então, eu pus aí um exemplo, entre aspas, porque, embora esse dado não ser conhecido em muitas partes, talvez inclusive no Brasil, nessa extensa área do norte de Portugal, essa palavra se pronuncia chave. Chave como em galego, né? Não chave, que é a forma que vocês têm no Brasil e que tem para o sul de Portugal. Coisa diferente é que o padrão lisboeta, que tem o prestígio, né, da norma, o padrão está conseguindo com que no norte de Portugal cada vez as novas gerações pronunciem chave, né? Mas até agora não era assim, tá? Então, esses exemplos eu trouxe aqui para mostrar para vocês que os dialetos galegos cumprem com o que sempre se fala das línguas, não? Que elas constituem um contínuo linguístico. Bom, então eu aqui vou pôr alguns mapas Guilherme, interessantes. desculpa te interromper, eu gostaria de saber como Sim. você prefere que a gente faça a interação, porque já estão surgindo algumas questões no chat. Se você gostaria primeiro de apresentar e depois a gente abrir para debate, para perguntas, ou se você gostaria que eu fizesse interação pelo chat. Como vocês quiserem, eu fico disponível para responder o que o pessoal quiser. Se vocês gostam, eu faço a apresentação e deixo tempo suficiente para vocês perguntar, escrever, tá? Então tudo bem. E aí, aproveitando que eu já fiz essa interrupção, eu esqueci de mencionar no começo da apresentação que, por conta de pedidos, essa aula está sendo gravada. É a Lucia Santos, nossa ex-leitora de galego, que está fazendo a gentileza de gravar essa aula. Então, se vocês tiverem algum problema em relação à câmera ligada, não quiserem se expor e ligar o microfone no momento do debate, qualquer questão desse tipo, a gente pode fazer a mediação pelo chat sem nenhum problema. Eu estou aqui para isso. Era só isso, Guilherme. Tá. Desculpa. Não é nenhuma interrupção, não. Foi uma falta de acordo, né, entre o Guilherme e eu. É porque não. Guilherme, porque o Pedro estava comentando sobre essas questões dos traços dialetais, e aí ele fez uma analogia também com o português brasileiro falado em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. Não sei, do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Ótimo. Que ele fala chuva. Porque... Interessante, né? Sim, ótimo, porque, de fato, eu tenho que aprender muito sobre dialetos do Brasil, tá? Então, acho que isso aqui pode ser uma aula para os dois lados, né? Então, pode me parar quando quiser, tá? Para perguntar. Eu vou explicando algumas coisas,
para ver se o pessoal gosta, né? E esse mapa aqui, acho que ele é o mais importante com respeito aos dialetos galegos. Por quê? Aí tem as formas é, que são derivadas do sufixo latino ones. Então, esse sufixo em português dá ons nasalizado, né? Acho que eu não escrevi, mas esqueci. Tá. Isso dá ons nasalizado, né? O principal traço que acho que diferencia galego de português é que o galego perdeu a nasalidade nas vogais e não conservou. Então, aí olham as três soluções para cada área, né? Para cada bloco. Para cada bloco. São traços definitórios dos blocos. No bloco ocidental, isso é pronunciado pantalões, a forma pessoal minha, que eu sou de Ocidente. Na área central, isso é pronunciado sem nasalidade, nem vocálica, nem consonântica. Então, pantalos, essa área de verde. E lá no Oriente, já ligando com as áreas asturianas, leonesas, pantalões e suas derivadas, né? Tem aí pantalões com o aberto também, tá? Bom, então, esse mapa eu acho que é o mais importante para vocês saberem. Tem a equivalência com o português ONS, e são três soluções em função do território. No Ocidente, ONS, no Centro, OS, e no Oriente, OIS. Tá. Então, aqui vou adicionar alguns mapas mais. Aqui eu vou explicar a morfologia não verbal. Tá? Esse mapa aqui é o seguinte, o irmão, né? Em brasileiro. Então, no bloco ocidental, só existe a forma irmã, com N final, tanto para homem como para mulher, tá? Não faz diferença. E no resto da Galícia, que sai nesse cor, a forma é igual que no mapa anterior, sem nasalidade, nem vogal, nem vogal, nem consonante, né? Então, irmão para homem, irmã para mulher. Aqui tem a distribuição de maçã, tá? No bloco ocidental, maçã ou maçã, como se chama, mas sempre com esse N final, né? E no bloco central e oriental não tem esse N, maçã. Guilherme, eu não sei se eu posso falar por todos os presentes aqui, né, e todas as presentes, mas os meus alunos ainda são bem iniciantes em relação à língua galega, né, não tiveram tanto contato. Você poderia explicar para todo mundo que está aqui o que é cesseu, que você acaba de mencionar? Ok. Em realidade, o fenômeno é o não cesseio, acho. Mas, nas gramáticas tradicionais, sai, por influência do castelhano, sai descrito como o fenômeno é o cesseio, né? Então, o cesseio aí tem essa palavra que vocês falam maçã, né? E em castelhano e na maior parte da Galícia, do galego e do castelhano, tem esse fonema interdental que não tem o português, que mafá, fá, tá? Então,
Isso surgiu finais da Idade Média, esse fonema. E tem, nas áreas mais ocidentais do galego, esse fonema não existe. Inclusive, na minha área, não tem esse fonema, né? Então, quando não tem esse fonema, a pronúncia é muito mais parecida com o português. Então, Guilherme, pode ser... o Sim. Pedro está perguntando se a questão do ceceu é uma espécie de TH no inglês. Tem equivalência? Acho que sim. Acho que é parecido, sim. É uma consoante interdental. Se pronuncia com a língua entre os dentes, tá? E fricativa. Então, onde não tem isso, que é nas áreas mais ocidentais, eu vou postar o mapa agora. Lá a pronúncia é mais parecida com o português. Maçã ou maçã, tá? Parecido com o português. Mas aqui nesse mapa o que eu queria destacar é o N final, né? Agora, aqui, arreada. Arreada é outro fenômeno. Se vocês quiserem, começo com o ceceio, porque foi o que vocês perguntaram, tá? Aí tem. Então, no bloco no bloco central e oriental, tem a distinção entre S e esse TH do inglês, né, que falou o companheiro. Então, eles falam sapato e falam caça, tá? O que acontece? Que é no bloco ocidental onde tem o que a gramática define como fenômeno, que eu acho que o fenômeno é precisamente o que está em azul, mas a influência do castelhano, né, nos estudos gramaticais tradicionais. Então, nessas áreas que tem aí no bloco ocidental em cor roxa, são as áreas que têm algum tipo de ceceio. Quer dizer, que tem algum tipo de fenômeno pelo qual eles não pronunciam, ou não pronunciamos, essa fricativa interdental, tá? do Oriente e do castelhano. Então, aí nessa área mais roxa, que é a Costa da Morte, chama de Costa da Morte, toda a costa ocidental da Galícia, fala 5, como se fosse com S, 5. Também pode ser 5, com um S mais apical, como tem vocês, né? E tem aí uma pequena área no intermédio, que tem só ceceio no final de sílaba, mas no início de sílaba eles também têm essa interdental. Então, eles falam sapato, mas em final de sílaba falam des, e não death. Entenderam? Acho que dá para entender, mas eu achava que o pessoal tinha um pouco mais de consciência dessas bom dessa questões, né? aula é que tem cariocas, eu sei que tem um paulista, que é o Celso. Então, a questão do S, eu acho que cria, né, uma curiosidade muito grande neles, porque nós mesmos, né, falamos de maneiras diferentes esse S. E aí eles estão discutindo aqui no chat, mas pode continuar. Ok. Então, a gente pode voltar nessa questão depois, se quiserem, tá? E outro fenômeno muito interessante aqui, e exclusivo do galego, é a arreada, tá? A arreada, eu vou explicar o que é. É um fenômeno único em todas as línguas românicas, só tem um parecido com a gorgia toscana, do dialeto do italiano, mas não é parecido, mas não é o mesmo. E a arreada, inclusive, é polêmica, porque tem pessoal ainda falando que a arreada é um castelhanismo
né? Porque o castelhano, aquela letra que eles usam, o iota, eles pronunciam Ramon, né? Que é uma fricativa velar. Então, essa fricativa que nós temos, que é a arreada, não é exatamente velar, faringal, mas consiste na realização dessa consoante no lugar, em todo lugar que tem um G, né? Então, toda essa parte ocidental da Galícia, todo o bloco ocidental e parte do central, não fala gato, que fala rato. E não fala ganhar, que fala ranhar. Tá? Um fonema equivalente totalmente ao H do inglês. Entenderam? Acho que vale a pena também comentar um pouco do prejuízo, né, do preconceito que existe com esses tipos de traços fonológicos. E a gente tem presente hoje, coincidentemente, dois galegos, e os dois galegos falam com reada, né? Você e a Lucia Sandi, a Lucia da Costa da Morte, né? Como o Guilherme bem localizou ali no mapa. Então, acho que vale a pena também comentar um pouco com eles, porque a Celineide estava comentando que ela já ouviu falar desse preconceito, né, dentro do território espanhol com o Ceceu, por exemplo. É verdade. Vocês têm que entender que todos os preconceitos que tem o castelhano a respeito da sua própria língua e a respeito das línguas que têm próximas a ele, todos esses preconceitos foram ativados também exportados para o galego. Então, o castelhano sempre considerou um traço feio, rude, de pessoal pobre, de pessoal sem estudos, o pessoal que tem ceceio, que é particularmente todo o sul da Espanha. Se vocês escutaram falar da Andalucia, Múrcia, toda essa região tem ceceio, e existe um preconceito muito grande por parte do castelhano de Castilha com eles, né? De igual forma com os galegos que temos ceceio, o mesmo. Então, inclusive aqui dentro da Galícia, dentro do próprio idioma galego, tem pessoal que não gosta muito de pessoal que tem ceceio como eu. E na Riada também é uma situação um pouco grave, porque é o mesmo preconceito, né? E falar com Riada continua sendo associado a poucos estudos, trabalho no setor primário, sem formação, pessoal de áreas rurais, tem uns preconceitos muito grandes, né? Por isso E acho que vale a pena comentar também que como esse evento faz parte de um ciclo, né, os temas acabam se complementando. Se eu não me engano, em junho ou julho, a gente recebeu a cantora a Dara Camanho, que é da Costa da Morte, e logo em seguida recebemos a Vicky Ribadulha, que é uma artista galega também da Costa da Morte, e ambas falavam com reada, né? Então a gente discutiu, inclusive, qual é a ocupação, né, desse fenômeno linguístico dentro de espaços, por exemplo, se fala com reada dentro da universidade, quais são os espaços em que isso é, com muitas aspas, permitido, bem visto, né? E aí a gente chegou a conversar, por exemplo, o trabalho de músicos como a SES, a própria Dara, Herdeiros da Cruz, que é um grupo de música galega que você que me recomendou quando foi sua aluna, e como eles fazem questão de utilizar esse traço dialetal como também uma bandeira reivindicativa, né, de que há lugar para ele e que esses preconceitos são, assim, inclusive a questão da reada, são bastante infundados, né, não se justificam, por exemplo, é uma má colocação do fonema sabe, do iota, não faz sentido. Uhum.
esse tipo de discussão com os alunos, porque a gente também tem falas aqui com muito preconceito linguístico, né? A gente tem até o livro do Marcos Banho sobre isso, e aí eu acho que de alguma forma dialoga com a nossa realidade brasileira. Sim, definitivamente todas as iniciativas para normalizar a reada, elas partem de iniciativas individuais de pessoal conscientizado. Porque eu estudei 5 anos aulas de galego, titulação universitária, né, formação em língua, né, científica, e lá não teve nenhum professor que falasse com reada. Você assiste notícias na rádio, na TV, você nunca vai escutar alguém falando com reada, é muito estranho. E quando isso acontece, tem duas coisas, por uma iniciativa individual e, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas restam credibilidade, restam formalidade, como se você estivesse fazendo piada. Não, você não está dando uma notícia tipo assim, morreu o Maradona, né? Não, se você fala com reada, você está fazendo uma piada, você está fazendo chacota, tá? Então, esse é o problema que tem a reada e o CCU também, e acho que os que temos a consciência temos que lutar para que esses fenômenos não acabem sumidos, porque a força da academia, a força da formalidade e todas essas coisas estão fazendo com que essas linhas vayam desaparecendo cara até o Ocidente, né? E assim. Então, esses são fenômenos importantes que tem nos dialetos galegos, tá? A reada, o ceceio, e tem também a metafonia. A metafonia, para explicar de um jeito um pouco rápido, o influxo de uma vogal final de palavra na vogal média, que ela se vê influenciada pela final e, em função de se a final é aberta ou fechada, pode abrir ou fechar a vogal tônica, né? Então, as áreas próprias da metafonia são as ocidentais também, e um pouco no sul da Galícia. Aí tem esses pontos marcados em preto. Um exemplo seria, por exemplo, aqui tem mais exemplos, por exemplo, ela, que é o pronome de terceira pessoa, etimologicamente, em galego, tem que dar ela, fechado. E, precisamente, nas áreas de Lugo e Ourense, na parte mais central e oriental da Galícia, ainda é pronunciado como fechado, ela. Só que no Ocidente, no bloco ocidental, nós pronunciamos ela igual que vocês, aberta, ela. Então, isso é um traço dialetal, porque só tem, em galego só tem no Ocidente. No Oriente, eles conservaram a forma mais etimológica, né? Aqui tem outro mapa com outras palavras, né? Aqui tem a última linha, a mais situada na direita, tem para a esquerda, hora, para a direita, hora. Todo mundo que fica à direita dessa linha fala hora, com o fechado, né? A seguinte ódio e ódio. Para a direita, todo mundo fala aberto, ódio, como vocês aí no Brasil, e para a esquerda falamos olho, fechado. Tá? E também tem o posto e posto, que é uma forma verbal do verbo por,
né? E na esquerda da linha falamos posto, e para a direita, todo o bloco central e oriental falam posto. Tá? Aqui tem o 4 também, que vocês em português conservaram essa forma com ditongo, né, etimológica, mas a maior parte da Galícia, toda essa área azul, que é a maior parte dos blocos ocidental e central, evoluiu um passo mais até desaparecer o U. Né? Então, a maioria da Galícia falamos 4, e nas áreas mais orientais falam 4, que é a forma compartilhada com o português. Okay? Aí eu pus aí o brasileiro 4, né? Tem também o isto. Aí tem as áreas em azul, que são as áreas coincidentes com o brasileiro, né? Vocês falam isso, e aqui se fala também isso, isto e aquilo, né? E na maior parte, desculpa, a maior parte do galego, essa área laranja, é isto, que é uma forma coincidente com o castelhano, tá? Que também abriu para E em lugar de I. Tem também o pronome de terceira pessoa, de masculino, e aqui tem a maior parte do território fala ele, que é equivalente ao português ele, né? Aí tem. Só que tem aí uma área do bloco central, em verde, que fechou. Então falam il, e não ele. E outro mapa interessante, esse aqui, sobre o ditongo ui, oi e ui. O português, o brasileiro, ficou com ui, não? Mas não em todas as palavras, porque vocês também falam oito e não oito. Então, aí nessa parte ocidental da Galícia, na área da Costa da Morte, aí é tudo com ui, não tem oi. Então, até oito e não oito, tá? Em outras áreas pode ter oito, mas costuma ter o ditongo ui. Todas essas áreas que aí tem em vermelho, né? E a forma maioritária no resto da Galícia, em azul, é moito, que com o, tá? Depois tem aí uma pequena área em marrom e em roxo, que tem outras formas variantes, né? Muto e mútil, mas são minoritárias, né? A maior parte da Galícia se divide entre moito e muito. É o pronome de segunda pessoa, de singular, e o brasileiro ficou e o português ficaram com tu, que é a forma própria no galego das falas mais orientais, centrais e orientais, né? Nessa cor mais clarinha, e no ocidente, que é a área mais escura, é ti, tá? E em brasileiro e em português é também a forma oblíqua, né? Só que na área ocidental, por economia linguística, o que fizemos os falantes foi usar só uma. Então, eliminamos o tu, ficamos só com o ti, né? O ti que usamos em qualquer contexto. E aqui tem um mapa um pouco difícil, que eu vou explicar para vocês, mas também é interessante. Vocês em português, aqui, vocês em português falam, te vi na rua, né? E falam, te respondi ontem. Sempre usando para a segunda pessoa o pronome te, embora também vocês utilizam muito o próprio pronome, né? Você. Mas é também
comum escutar esse T, né, em brasileiro. Em português é ainda mais universal, né? Que acontece em galego, que em galego geramos dois pronomes de segunda pessoa, átonos, né? Um para complemento para objeto direto e outro para indireto. Então, a maior parte do território galego, que está aí em azul, tem esta distribuição perfeita, né? Aí, nessa frase que eu pus aí em azul, né? A maior parte da Galícia fala te vi pela rua, fala vinte pela rua, né? E te respondi ontem, respondi-te ontem. Quer se dizer, para complemento direto, te, para indireto, te. Tá? Sei que para vocês pode ser um pouco complicado, porque, ademais, vocês pronunciam as duas do mesmo jeito, né? Mas tem duas em galego. Né? Nem que todos, hein, Guilherme? Porque sotaque nordestino, né, não permite que tenha essa confluência na pronúncia do T e Tchê, que nem nós aqui do Sudeste. Ainda tem essa diferença. Ok. Então, essa distribuição é maioritária na Galícia, só que tem duas áreas nas que não aconteceu isso, nas que um dos pronomes neutralizou o outro. Então, tem a área mais próxima do português e pelo tanto, do brasileiro, que é essa área em amarelo. E nessa área, o che, CHE, desapareceu, foi neutralizado pelo T. Né? Se vocês veem o mapa, são áreas muito próximas com Portugal. Então, se lembram aquele mapa que eu postei no começo, dá para entender, né, que isso aqui não é nenhuma influência do castelhano, nesse caso, que também é assim, mas é uma influência de que é um território onde o dialeto é mais parecido com o português, lógico, né? Então, nessas áreas, não conhecem o che e falam vinte pela rua e respondinte onte, que são formas equivalentes às que vocês têm, que vocês só têm o T. Né? E depois, toda essa área que está em verde, que é a área da Costa da Morte, no ocidente da Galícia, aí o que foi neutralizado foi o T. E o che acabou sendo utilizado também em contextos de complemento direto. Então, aí desapareceu o T e só falam vinte pela rua e respondinte ontem. Tá? Se vocês não entenderam, podem falar para mim e eu tento explicar de novo, né? Mas fiquem pensando que uma das peculiaridades que a gente tem em galego é que temos dois, isso nos diferencia do português, e a maior parte do território. Tem lá duas áreas que não, que só tem um pronome, bem seja te ou te. Tá? Aí, bom, agora eu vou passar para a morfologia verbal. Tá? Então, aí tem o cantávamos e o cantávamos. A segunda forma, a que está marcada em verde, é coincidente com o português, com o brasileiro, e olhem aí como na Galícia tem uma distribuição muito 50-50%, né? Para as áreas que falam em azul, cantávamos, e no ocidente e no norte falamos cantávamos. Aqui, o presente de indicativo, na primeira conjugação, de quinta pessoa, tá? Então, olhem aí. A maior parte do território fala vós cantadas.
E isso, a equivalência disso é cantais, né? Em português, mas em brasileiro vocês falam, vocês cantam, né? Isso de cantais é mais português, acho. Tá. Qual é a forma coincidente com o português aqui? Toda aquela área oriental marcada em verde. Mas o resto da Galícia não tem esses cantais. Tem, maioritariamente, cantadas, que está marcado em azul, tá? Tem umas pequeninhas áreas em amarelo que falam com N pelo meio, né? Cantantes, voz cantantes. E depois, na área da Costa da Morte, no ocidente da Galícia, em vermelho, voz cantás. Ok? Aqui, outro mapa interessante. Esse aqui é o pretérito de indicativo em primeira pessoa. Verbos da primeira conjugação. Então, olhem aí, a maior parte do território fala cantei, que é a forma coincidente com o português e com o brasileiro, mas tem aí umas pequenas áreas no Oriente, em azul, que falam cantem, com N final, que, vamos ver, todos esses N's que vocês estão vendo finais, têm sua origem nas outras conjugações, né? Nas outras, a primeira pessoa de singular sempre tem um N final. É um traço que nos diferencia do português. Então, caí, caim, em galego, caim. Parti, em galego, partim. Vivir, vivim, vivi, vivim, em galego, tá? Então, o que aconteceu nessas áreas? Que, inclusive, na primeira conjugação, elas importaram o N da segunda e da terceira. E, pelo tanto, na área oriental, o pessoal fala cantem, no lugar de cantei. Nessa área em vermelho de ocidente, falam cantim, e não cantei. E nessa pequenininha área da Costa da Morte, falam cantem e não cantei. Tá? Interessante esse mapa. Bem, o brasileiro, vocês veem que em português lisboeta vindes, coincidente com uma das formas do galego, mas como acontecia naqueles primeiros mapas nos que tinha uma diferença entre nasais, né? Aqui também, porque a maior parte do território fala bides, desapareceu o N, toda essa área central e oriental do norte, né? E no sul e no ocidente é bides. E aqui tem a terceira pessoa de singular em pretérito, em verbos da terceira conjugação. Aí tem uma área que vai de ocidente até o norte, uma franja, né? Uma faixa que tem parteu. Eles tomaram o sufixo próprio da segunda conjugação, para a terceira também, tá? E o resto do território não, manteve o partiu. Toda a área que está em azul. E aqui tem a outra parte do anterior mapa. Aqui é a segunda conjugação, né? Então, tem a maior parte do território que conservou o sufixo da segunda conjugação, não? Colher, que significa em brasileiro pegar, né? Colher, e só que tem aí umas áreas em roxo que eles importaram, eu inclusive, que eu sou dessa área mais ocidental, importamos o sufixo próprio da terceira conjugação, passamos para a segunda também, então falamos cudiu, falamos partiu na terceira, mas também falamos cudiu na segunda, né? Enquanto os outros, o resto do território,
nesse mapa, aqueles que está em vermelho nessa franja, eles fazem o contrário. Pegaram o da segunda para a segunda e terceira. Então, eles falam nessa área roxa, vermelha, colheu é parteu. E no mapa de embaixo, a área roxa fala ouviu é bebeu. Aqui tem também a segunda pessoa de pretérito. Em brasileiro, você bebeu. Sim? Você pegou, nesse caso. Achei que era o verbo beber. Você pegou. Então, na área mais ocidental, no bloco ocidental, na segunda conjugação, mantemos a vogal própria da segunda conjugação, não? Beber, e em pretérito, bebetes. Enquanto no resto da Galícia, toda a área central e oriental falam com i, bebites, e não bebetes. Tá? Eu procurei escrever aí algumas traduções para vocês poderem acompanhar melhor. Aí tem também o imperativo brasileiro, estejam, vocês estejam, né? Como na maior parte da Galícia é estade, só que tem aí uma área muito parecida com a área de 4 e 4, né? A maior parte da Galícia tem 4, uma faixa oriental, e do sul tem 4, né? E nesse caso, o mesmo. A maior parte, vocês estejam, estade, e uma parte oriental e do sul que fala stai. Vos stai. Tá, aqui, esse eu acho que não vou ser capaz de explicar, porque é bem complicado para aquele pessoal que não conhece galego, mas aqui eu pus a tradução, né, em brasileiro. E também são 3h30. E aí, se a gente quiser abrir para perguntas também, a gente já tem que começar a encaminhar para o final. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu deixo isso e ensino só algumas mais de... terminei com a morfologia verbal e só ensino algumas mais, porque tem muitíssimas, muitas. Só alguns mapas mais de diferenças léxicas, só. Então, aqui, por exemplo, tem uma pequena área na Galícia que não emprega o verbo ver, e utiliza mirar para tudo. Te mirei na rua, e mirei a TV. Tá? Aqui, essa é uma planta, né? Quantas quantas diferenças tem de uma parte para outra. Aqui tem a galinha, né? Que no Ocidente falamos galinha e no Oriente falam pita. E tem outro aqui interessante que é o nai. Aqui, no mapa da esquerda, né? A Galícia Central e Oriental falam mai, que é uma forma coincidente com o português mãe, né? Só que no Ocidente esse M passou para N e falamos nai, com N. Tá? Vou ver se tem algum mais interessante. Aqui é a distribuição de névoa, né? Que no Ocidente temos brétema. Aqui o Natal, interessante também, né? O norte da Galícia falamos Nadal, com o D, sonorizou, né, esse fonema. E no sul, coincidente com o português, porque está o português no sul, é Natal. Né? Tá, então eu acho que pode ser suficiente assim.
aqui tem também o cabrito em português, né? A maior parte dos galegos falamos anha, e no Oriente falam cordeiro, que já é uma forma coincidente com o castelhano cordeiro, só que sem o ditongo, né? Então, bem, tem muitíssimo no léxico, tem muitas diferenças, mas não tem tempo para tudo, né? E o pessoal, de fato, eu, perdão, eu entrei tarde na aula, então foi tempo perdido, né? Tá, então acho que podemos deixar aqui e o pessoal que quiser perguntar algumas coisas ou também debater, né? Podemos começar quando quiserem. Guilherme, obrigada. Vamos ver como é que vai ser o ritmo, que às vezes eles ficam tímidos. Aí qualquer coisa a gente volta, né, de onde a gente parou. Uma questão também muito interessante que ficou de fora, né, é o que a gente considera aqui no português do Brasil rotacismo, né? O dia tá nublado, que Sim. é encantador porque é uma variante, né, principalmente coloquial, que é completamente mal vista, né? Se você quiser, você pode deixar de apresentar. E aí, quem se sentir confortável pode ligar a câmera. Sabe, Ah, nesse. não, eu posso. Sim. Não, É porque senão eu posso. a gente assiste a sua tela, entendeu? Aí você pode apertar, Ah, não deixar tem. de apresentar. E aí, antes da gente abrir para as É, perguntas, eu fiz vocês uma. querem isso aqui? Não, só para você parar de apresentar a sua tela, né, nesse botão azul, deixar de compartilhar. Porque senão a gente continua Ah, a sua tela e se tiver alguém querendo ligar a câmera, fazer uma interação maior, isso, a gente não vê. Eu vou ligar a minha câmera também para você não ficar solitário. Antes da gente abrir para as perguntas, eu selecionei alguns comentários interessantes que foram aparecendo no chat e eu não quis interromper a sua exposição. O primeiro deles é da Lucia Sandi, que está fazendo essa gentileza incrível de gravar as nossas aulas abertas e os nossos eventos, e comenta sobre a READA, sobre uma experiência pessoal que ela teve. E ela comenta assim, uma professora minha me falou que tinha vergonha de eu concluir, né, o curso de Filologia Galega e continuar falando com READA. Eu sinto bastante orgulho disso. Porque um dos comentários, né, no chat foi justamente isso, né? As pessoas incomodadas com esse preconceito. E aí eu vou fazer assim, comentários gerais, né, para a gente começar a discussão. O Celso, que é paulista, e por isso que eu falei que a gente tem aqui uma diversidade muito grande de S's, a gente tem o Suéder, que é do Sul, então, assim, tem uma variedade muito grande nessa aula. O Celso, ele fala que no Brasil também é vítima do R retroflexo, que sempre associam a povos rurais. Agora estamos conseguindo mudar essa ideia. E aí, também, se ele quiser, depois eu convido ele a abrir o microfone para a gente comentar um pouco mais. O Pedro, por exemplo, comentou sobre as pronúncias do S, com o chiado carioca ou com o sibilado paulista, que era justamente isso que eu comentava. Como é que esse evento está rico, porque temos representantes de todos os S's. E a Celineide estava comentando como algumas formas que são tidas como equívocos, segundo a gramática normativa, são respaldadas depois que são associadas a poderes econômicos ou políticos. E aí ela deu o exemplo de agente no lugar de nós, e de como isso agora é aceito justamente por ser também utilizado pela classe média. E a Celineide fez uns comentários incríveis em relação à sua exposição. Aí o Celso comentou também sobre o galego ocidental. Ele ficou curioso para saber se tinha alguma influência no português, né? Aí agora não sei se eu entendi bem, mas se tinha alguma influência no português brasileiro, né? Principalmente em questão das vogais abertas, que são tão diferentes do português de Portugal. E por último, antes da gente abrir até para os seus comentários e também para os alunos e para as alunas, eu queria ler o comentário do Marcos Leite, que também é nosso aluno das disciplinas de grego, que fala sobre a importância da gente problematizar e discutir essas questões, né? E ele falou que é muito ruim, né, quando se faz uma piada, né, preconceituosa em relação à língua, tanto em relação ao sotaque, ao dialeto, à pronúncia. E ele fala a importância da gente não compactuar e não reverberar esse tipo de preconceito que está sempre ligado a essas questões econômicas e sociais.
E aí ele deu um exemplo, né, das pessoas com sotaque rural, que são tidas como pessoas inferiores, né? Como se elas só pudessem, né, até como se houvesse uma dicotomia muito grande, uma hierarquia entre o urbano e o rural, que também acomete, né, esse cenário galego em relação à língua. E aí, não sei se você gostaria de comentar, ainda que generalizando assim, um pouco dessas informações, ou convidar o pessoal a se manifestar, abrir o microfone se quiserem, a câmera se quiserem também, só lembrando que o evento está sendo gravado, então a gente assume que vocês não têm nenhum problema em relação aos direitos de imagem. Mas é isso. Sim, não, vocês podem abrir a questão para as perguntas. Eu só, de tudo o que você comentou, eu só tenho para dizer que acho que estou de acordo com você e com as outras pessoas, a Lucia, o Celso, né? Todos esses traços dialetais do Brasil, por sorte, eu conheci, né? O circunflexo, o puxar o S do carioca, né? Acho muito lindo essas coisas, mas tem ainda muitos dialetos para eu aprender. O que falou a Lucia, eu acho uma vergonha imensa, muito, muito grande. Cara, fala para ela que o pessoal tem que dar o relevo para esses que, como chama em português isso? Tem que substituir lá esse pessoal que está lá dando aulas, porque não tem senso uma coisa dessa, né? E os dialetos de Oriente, se eles têm relação com o português, é, é um campo muito complicado. E eu tenho uns conhecimentos muito limitados sobre como foi colonizado o Brasil e que população portuguesa foi para lá e para que áreas, né? Mas óbvio que tem que ter alguma relação, porque você pode ver coisas do brasileiro que só tem hoje em dia em galego. O que pode acontecer é que na altura, naquela época, esse português do norte era muito mais parecido com o nosso galego e por isso foi levado para o Brasil antes de serem substituídas essas formas pelas formas próprias do português lisboeta, né? Só que não tenho muita resposta para isso, só que é verdade que tem muitas coincidências no timbre das vogais e muitas outras coisas, né? Mas, vamos para frente, pode perguntar o que quiser. Bom, então estamos abertos a perguntas. Alguém que se manifestou no chat ou que não se manifestou gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, ressaltar alguma coisa, fazer alguma comparação, já que a gente tem essa variedade de línguas aqui presentes hoje. Temos até participantes de Buenos Aires, então é uma aula internacional, literalmente. Ninguém? Ninguém tem uma questão para colocar? Alguma? Tayane, é calma. Não seria bem uma pergunta, mas é mais um comentário de que realmente eu ainda não consigo compreender o tanto de problema que há nessas diferenças, né? Seja aqui no Brasil, seja na Galícia, porque eu, na verdade, acho que isso tudo enriquece. Eu não vejo em nenhum momento que nada disso seja um déficit para a língua, para a cultura. Pode ter até questão política envolvida, sempre tem, questão de língua, mas é sempre tão rico, né, as diferenças. Aqui dentro do Brasil a gente vê essa riqueza e isso faz parte, né, de cada cultura também, dos estados que a gente tem aqui dentro, que eu ainda acho bastante incompreensível, assim, que isso seja um problema para uma outra pessoa que ouve, né, que escuta.
E eu gostei bastante, assim, da explanação, esse comparativo, mas eu vejo sempre isso como uma coisa muito bonita, né? Eu não consigo ver isso como um problema, mas enfim. Você quer comentar alguma coisa, Guilherme? Sim, eu também acho bonito, né? O problema é todo esse pessoal que você pode esperar um preconceito, um problema daquele pessoal que não tem formação em letras, né? Você pode esperar isso. E até é importante a divulgação para mudar algumas ideias, né? Só que a gente fica muito chocada quando isso parte dos acadêmicos, parte dos linguistas, parte dos que estudam a língua. Então, aí é quando a gente tem um problema, e acho que a nossa posição tem que ser de luta também nesse campo, porque tem ainda muitas falas dialetais, muitos traços que ou estão categorizados como fenômenos, quando não deveriam, ou tem outros muitos que estão, no pior dos casos, com preconceito muito grande, né? No caso do galego, a reada e o ceceio, que continuam seu rumo de desaparição. Praticamente eles não têm proteção por parte dos linguistas, e no Brasil acho que tem um monte de coisa muito parecida com isso. Então, acho que nós temos que trabalhar nesse assunto, né? Embora para nós fica claro que não é um problema, o contrário, é uma coisa bonita. Né? Agora que Obrigado. eu vi que foi a Karen que fez a pergunta. Obrigada, Karen. Que não falei que era Karen. Desculpa. Eu acho que o Celso vai falar também, né? Celso, só uma pergunta antes. Você é paulista ou paulistano? Para saber se eu preciso me desculpar pela referência que eu fiz a você. Eu sou paulista. Você gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu gostaria de comentar. Agora eu tenho estudado galego, agora com vocês, tenho visto bastante também com a professora Araceli, da Federal da Bahia, e eu consigo ver muita similaridade entre o meu português, o meu português caipira, e toda a questão histórica do galego, por conta de ser essa questão mais rural, mais do campo, e isso me aproxima ainda mais do idioma. Sobre a questão do preconceito linguístico, aqui na minha região é uma questão ainda de status, você tentar amenizar o sotaque caipira. Obviamente que os colegas são do Rio de Janeiro, e o Rio tem o sotaque que aparece na TV, que é visto da forma culta, e eu acredito que por isso seja um pouco mais desafiador entender como funciona dentro do território brasileiro a questão do preconceito linguístico, porque a imagem da nossa cultura caipira, ela é colocada de uma forma horrorosa, que a gente é preguiçoso, que a gente não faz nada, e então eu já estive no Rio algumas vezes, até mesmo na minha capital, que é São Paulo, quando a gente fala com o nosso jeito de falar, ainda mais quando o sotaque é mais forte, professor, aqui a gente troca o L pelo R. Por exemplo, a gente não falaria saudade, ou U mesmo, a gente falaria sardade. Questão, Celso. O Guilherme é galego, obviamente, mas ele é meio galego, meio mineiro. Então, entende? Uhum. Eu moro bem próximo do sul de Minas, então o nosso sotaque é bem parecido. A gente troca o L pelo R, e daí tem toda uma teoria, né, que fala que foram os povos indígenas, tem também a teoria que fala que a imigração veio do norte do Portugal, então o sotaque vai ter relações com o Portugal nortenho, e era esse comentário que
queria deixar para continuarmos problematizando essas questões de preconceito linguístico. Sim, sim, verdade que, obrigado, que sou meio mineiro, e acho que eu falei aqui uma hora uma coisa horrível, mas com influências do mineiro. Acho que deu para vocês ver, né? Então, quando eu estive aí, na última vez, 2018, deu para eu ver um pouco essas coisas, né? Porque lá quando você pega a Rede Globo, né? A famosa Rede Globo, e põe lá nas notícias, tem lá uns dialetos aceitos, né? Tem lá, a maior parte do que é falado lá, acho que vocês me corrijam se eu estou errado, mas acho que carioca, né? Também tem um pouco de paulista, mas tem outras falas Falas de São Paulo da capital, excluindo justamente o que o Celso comentava, essas falas do Ok. Mas aí, isso que a Tayane falou, né, que você é consciente de que tem uns dialetos lá que não rola. E, particularmente, dialetos do norte que eles são foneticamente mais parecidos com o galego. Eu, quando estive lá e tive a oportunidade de ouvir, fiquei muito emocionado, né, porque até era muito parecido. Mas essas falas, acho que tem muito preconceito com elas e não são aceitas, né, na língua formal, né? Então, esse é um problema que temos que enfrentar também, né? Até que ponto é aceitável tirar os dialetos na pronúncia oral, quando você faz um discurso formal, né? Difícil a questão. Eu acho que estão muito castigados. Eu queria agradecer o Celso, não querendo te roubar da Araceli, que é a nossa companheira, nossa colega, de quem eu admiro muito o trabalho, mas participe mais, porque a gente está adorando suas contribuições também. Te agradeço por você ter participado desses 2 eventos, ter feito essa maratona de galego. Agradeço também a resposta do Guilhermo, que a gente tem o privilégio, né, de ter ele como falante nativo, falar reado, então, assim, saber na pele o que a gente está comentando, discutindo, mas também ter essa ponte com o Brasil, principalmente com Minas, né, que também é tido como dialeto caipira. Então, acho que ele tem essa dupla sensibilidade para poder falar dessas questões, e por isso que eu digo, é um privilégio vocês estarem tendo aula com ele. Eu queria fazer uma pergunta do Marcos Leite, que é nosso aluno. Foi por isso que eu falei do Celso, para o Celso também aparecer mais, que o Marcos também é aluno ouvinte, mas é nosso. Também conheceu o galego pela Araceli. Ele perguntou sobre a questão da aula, né? Gostaria de saber se o professor na sala de aula, ou seja, nas escolas galegas, se precisa falar o galego normalizado, ou se ele fala com um dialeto menos aceito, por exemplo, a reada, ou se ele é reprimido nesse ambiente escolar. Eu acho que isso vai justo de encontro ao comentário, né, o relato pessoal da Lucia Sandi, né, que ela compartilhou com a gente no chat. Aí só para avisar, vou passar a palavra para o professor Guilhermo e a gente finaliza, porque a gente já vai dar o nosso tempo com o comentário da Laísa, não sei se eu pronunciei bem, que ela gostaria também de comentar. Tá, vou tentar não demorar. Essa pergunta eu gostei muito, porque eu estou dando aula agora, nesse período, no ensino fundamental, e estou em Vigo, que, para os que não sabem, Vigo é a cidade mais populosa da Galícia, por volta de 300 mil habitantes, e nas cidades na Galícia não rola o galego. São ambientes muito desgaleguizados, onde o castelhano chegou e tem muito preconceito para a população que fala galego lá. Então, imagine eu nas aulas, agora, com 150 alunos em 6 turmas, né?
não tem nenhum que fale galego, nenhum, zero. E eu cheguei lá e, desde o primeiro dia, falando no meu dialeto. Eu falava com CC, com reada e com todos os traços que eu tenho. Foi uma experiência fácil? Não. Eu percebi perfeitamente como eles, no começo, me olhavam com cara de esse menino tá doido, esse menino saiu de uma cova, né? Saiu do rural, né? Trens desse estilo. Mas acho que era o que eu tinha que fazer. E nesse sentido, só o que a Lucia falou, né? Estamos orgulhosos do nosso dialeto, das nossas formas, e tem vezes como essa aqui que eu experimentei e que não é fácil, mas tem vezes que você tem que pôr na palestra, né? Diante de todo mundo, qual é o problema? Se você não fala isso em público, se não se atreve por medo a que façam piada com você, você não põe o foco no problema. Né? Agradeço muito por se a Tayane quiser já me despedir, que eu estou desejando algum dia voltar no Brasil, que tenho saudades, e sempre é um prazer muito, muito grande falar para vocês, dar uma aula para vocês, dar uma palestra para vocês, sempre com o maior prazer. Tá? Você é nosso convidado regular, Guilherme, sempre. 2018, agora 2020, infelizmente, na modalidade remota, né? Queríamos você aqui, mas quem sabe, né? Eu queria fechar, então, o evento com o comentário da Laísa. Me diz se eu pronunciei certo, por favor. E se você quiser, pode abrir o microfone, fica à vontade. Eu não sei se está dando para me ouvir, porque está bem baixo aqui. Dá sim. Assim como o Celso e o próprio Guilherme, eu também passo por essa coisa de ser paulistana, da capital, e atualmente eu moro no sul de Minas, na cidade de Alfenas. E isso só um comentário, assim, sobre essas questões de como a gente se locomove, não só geograficamente, mas na língua, né? A gente sai de um sotaque, vai para o outro, e só quando a gente chega em outro sotaque que a gente percebe que tem algum sotaque, porque naturalmente a gente não pensa sobre o nosso sotaque. Mas eu infelizmente cheguei um pouco atrasada na aula, porque eu estava no serviço, então eu entrei um pouco depois. Mas o interessante dessa questão de sotaques, que perpassa toda a questão da língua como identidade, língua como poder, língua não só como essa ferramenta de comunicação que as pessoas imaginam, é como você pode pegar uma coisa tão fácil de culminar no ser humano, que é o preconceito, e usar isso politicamente para evitar uma conversa maior. Eu participo de vários grupos de língua galega no Facebook, algumas páginas do Instagram, eu sigo muitos cantores, especialmente, e eu vejo que o tempo que as pessoas da Galícia passam discutindo entre elas qual sotaque é mais bonito, porque o cantor tal usa reada, outro cantor fala assim, o tempo desperdiçado nesse tipo de discussão, que é fomentada por preconceitos, que vão desde preconceitos sociais a geográficos, é o tempo que poderia estar sendo para se unificar em busca de um fortalecimento do galego dentro do território da Galícia. Então, você tem uma língua que está sofrendo tanto, né? A Galícia ela passa por tantos problemas ali políticos que fomentam mais o espanhol do que o galego dentro da própria Galícia. Como no ano passado a gente teve o caso daquela professora de matemática que estava ensinando matemática dentro da Galícia em galego e teve problemas por estar ensinando em galego. Então o galego ele está num momento de ele precisa de um movimento político, não só um movimento dos falantes se orgulharem da língua, mas também de propostas de políticas linguísticas em âmbitos não só acadêmicos, mas também culturais, especialmente, porque, como a gente falou, é o sotaque que passa na Globo, o sotaque que passa em tal emissora. Então, a gente tem instituições que fornecem entretenimento
que são úteis, né? Elas acabam modulando, dando tom para o que é o normal, entre aspas. Então, você tem um movimento de pensar em políticas linguísticas dentro da Galícia para que emissoras de TV, as rádios, os meios de comunicação usem o galego e não o espanhol, mas para que isso não se fortaleça, é mais fácil colocar os falantes brigando um com o outro sobre qual sotaque é mais bonito do galego, né? E isso acontece no português também. A gente discute o sotaque paulista, o sotaque carioca, o sotaque da Paraíba, o sotaque de Pernambuco. E enquanto a gente fica gastando tempo com essas ideias implantadas sobre beleza em sotaque, o que eu acho que é impossível você mensurar isso. Para mim, todo sotaque é um poema natural que sai da boca do falante, né? O sotaque é uma coisa linda. Todo sotaque é bonito. Toda fala é bonita. O problema é quando a gente não fala o nosso idioma. Então, todo galego é bonito. O galego que não é bonito é o galego que não é falado, né? Não importa o sotaque, não importa a escrita gramatical. O galego, sendo colocado em prática, ele se torna o galego bonito, com poesia na própria fala. Mas eu acho interessante essa parte de perceber como os meios de poder podem fazer as coisas de maneira um pouco mais debaixo do pano, como a gente costuma dizer, né? Ao invés de atacar a língua galega, agora que a gente tem um movimento de pessoas tentando falar galega, a gente tem pessoas tentando galega de volta, vamos fazer questões menores, porque eles vão gastar o tempo deles brigando entre eles, sotaques, enquanto isso o espanhol vem. E o espanhol toma conta, porque o espanhol que se fala é o espanhol peninsular, então tá tudo bem, é mais bonito do que o galego com reada, então vamos falar o espanhol, porque esse espanhol que eu falo é mais bonito do que o galego que eu cresci falando, né? As coisas do poder na língua, infelizmente, às vezes a gente faz isso sem se dar conta, só quem para estudar que percebe isso, o que é uma pena, né? Devia ser falado desde sempre com as crianças, eu acho que resolveria muito disso. Mas, enfim, muito obrigada pela... Eu tô amando o evento de vocês, aqui em Minas a gente não estuda galego na universidade que eu estudo, vou por conta própria, e esse tipo de evento é sempre muito enriquecedor para mim. Obrigada. Laísa, muito obrigada pelos seus comentários e também por você estar sempre presente nos eventos. A gente fica muito feliz que você esteja acompanhando as atividades e que, de alguma forma, essa modalidade remota também tenha ajudado a gente a sanar algumas lacunas, né? Principalmente em Minas. A gente pede sempre para vocês se inscreverem, colocar a instituição de origem, para a gente notar onde falta galego, para a gente começar a galegizar esses espaços. E Minas, aí, Guilhermo, é um deles, o Justa Sua Terrinha. Você gostaria de comentar alguma coisa da fala da Laísa para a gente poder encerrar o evento? Sim, eu estou em acordo com ela, só que tem uma diferença com ela, com sua visão. E é que o problema do galego é muito grande. O problema do galego é tão grande que o castelhano chega nele também na fonética, né? Então, claro, tem vezes que não é um debate absurdo você ficar debatendo qual tem que ser o modelo fonético. Pode ser absurdo ficar debatendo se é mais bonito o meu sotaque de Costa da Morte ou se é mais bonito aquele de Ourense. Sim, mas tem outros casos nos que, se você liga a TV ou a rádio galegas públicas, pagas com o dinheiro dos galegos e galegas, você vai ver a maior parte do tempo o pessoal falando galego com sotaque castelhano, com fonética do castelhano. Então, esse é um problema muito grande, porque quando você é falante nativo de galego, tem uma fonética que você reconhece, né? Quando você, aliás, é linguista, né? Você para e pensa, tá bom, tá falando galego, mas será que nós temos que aceitar isso e que isso continua avançando nesse jeito até que um dia vamos falar todo mundo aqui na Galícia galego, o que vamos falar uma língua com traços lexicais e tal, mas com fonética do castelhano, né? Então, é difícil a questão e temos que
temos nesse particular, é lógico que o pessoal tenha ainda discussão, né? Porque em muitos casos não é tanto a discussão entre falares bonitos ou feios, e sim, infelizmente, na questão de falar galego com a fonética própria ou com a fonética do castelhano, que é uma língua que está machucando, né, o galego. Mas, bom, obrigado também pela contribuição, companheira. Guilherme, não sei se você teve a oportunidade de ler o chat, mas estão te cumprimentando, elogiando a sua apresentação. Não tem problema que eu estou salvando o chat por conta dos e-mails e depois eu compartilho com você, mas o pessoal está muito agradecido, gostaram muito da sua intervenção, queriam participar mais, queriam debater mais pelo que falaram, disseram que vão embora com gostinho de quero mais, mas infelizmente a gente já até estourou um pouco o horário, então eu queria reiterar meus agradecimentos por você ter aceitado esse convite e também pela longa tradição de colaboração com o PROEG, né, que você está estabelecendo, né, desde o nosso encontro em 2015. Te agradecer também, porque hoje em dia eu falo galego graças a você, pelo me forçado né, a perder os medos e realmente, né, me esforçar, né, nessa outra língua que na época, enfim, me parecia tão difícil. E queria agradecer também a Lucia Sandy, que faz sempre a gentileza de gravar as nossas atividades, já que não dispomos dos recursos, né, necessários para isso. E agradecer principalmente aos participantes e às participantes. Estou gostando de ver assim, como tem figurinha repetida, né, como a gente diz aqui nos eventos, ou seja, são pessoas que estão dando continuidade aos seus estudos de galego, estão muito interessados, né, têm interesses e objetivos legítimos em relação a esse tipo de aprendizado. Então, agradeço imensamente e dou por encerrada essa atividade. E até a próxima, que temos mais. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.